Os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da Rússia, Vladimir Putin, se reuniram hoje pela primeira vez. Foi uma conversa recheada de temas polêmicos que interessam aos dois países, mas que deixa o mundo inteiro em alerta. Veja na reportagem. O encontro entre os dois líderes na Suíça foi muito aguardado, mas havia pouca expectativa de que pudesse amenizar as tensões entre Estados Unidos e Rússia. As duas nações vivem um dos piores momentos desde o fim da Guerra Fria, com troca de acusações e expulsão de embaixadores. Ao fim da cúpula, o presidente russo Vladimir Putin afirmou que a conversa ocorreu sem hostilidades. Ele disse que ficou satisfeito com a explicação do presidente norte-americano Joe Biden para o fato de tê-lo chamado de assassino, que os dois países vão iniciar conversas sobre melhorias no acordo de armas nucleares e sobre segurança cibernética. Os Estados Unidos acusam os russos por uma série de ataques cibernéticos. Putin negou e disse que é sabido que muitos ataques cibernéticos pelo mundo partem dos Estados Unidos e do Canadá. Logo depois, Biden falou à imprensa. Disse que espera uma relação estável e previsível entre Washington e Moscou, que expressou a Putin preocupações sobre a prisão do opositor russo Alexei Navalny, pois isso seria uma questão de direitos humanos e que não é interesse dos dois países que haja uma nova Guerra Fria. Os dois presidentes também concordaram com o retorno de diplomatas aos postos para seguir com esforços de relações entre os países. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o nosso comentarista, cientista político, professor da Universidade de Brasília, Ricardo Caldas. Boa noite, bem-vindo, professor. Muito obrigado. São os dois países militarmente mais fortes do mundo, né? Como é que a gente avalia esse encontro? Boa noite, Catiúcia. Boa noite a todos que estão nos assistindo. A gente está excluindo a China propositadamente porque a China não está envolvida em grandes operações ultimamente, mas os dois mais ativos, vamos dizer, eram justamente os Estados Unidos e a antiga União Soviética e agora a Rússia. A relação entre os dois estava muito conflitiva no governo Trump e foi mantida assim também no início do governo Biden, e essa cúpula foi justamente para tentar aparar um pouco as arestas e gerar uma chamada agenda positiva, né? Mas a questão dos ataques cibernéticos é um ponto constante de conflito, e aí o Biden passou essa mensagem de que não aceitaria mais ataques. Houve também há muito ressentimento no Partido Democrata, que eles alegam que os russos teriam influenciado as eleições americanas que deram vitória ao Trump. Então, o Biden quis passar essa mensagem e passou, que não aceitaria mais ataques cibernéticos. A Rússia, por sua vez, falou que não era responsável pelos ataques e por aí vai. Mas o que importa para nós é que houve um clima de melhora entre os dois países e aí os Estados Unidos agora, que era o objetivo dos Estados Unidos, vai poder se dedicar mais à questão da China, que é o grande desafio americano hoje. A gente tem um minuto para falar da novidade da taxa Selic. Subiu, o Copom anunciou há pouco que a taxa Selic, a taxa básica da economia brasileira, subiu 0,75, saiu de 3,5 agora para 4,25, já era um aumento esperado, né, professor? Esse aumento não surpreendeu ninguém, era o que o mercado já esperava. A inflação de maio surpreendeu, porque ela chegou a 0,8, e isso determinou não um sinal de alerta, mas vários sinais de alerta no Banco Central, entre os agentes econômicos, no Copom, e aí eles resolveram realmente acionar o aumento da taxa Selic e já, de certa forma, já antecipam um futuro aumento, né? Então, já está mais ou menos precificado no mercado que deve ter pelo menos mais um ou talvez até dois aumentos da taxa Selic até o final do ano. Isso tudo por causa da inflação? Por causa dos resultados da inflação de maio, em particular, porque se ela estivesse numa curva descendente, não teria tanto problema, mas como em abril ela estava num nível preocupante, em maio ela subiu, aí então acharam que realmente era melhor entrar com esse aumento da taxa por segurança. Tá bom, professor, então a gente espera você amanhã. Obrigada. Agradeço.